Muito bem. Diz assim a partir do versículo 11: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu. Porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Senhor Deus, lemos aqui uma porção da Tua palavra e agora queremos, pelo poder do Teu Espírito Santo, trazer a explicação. Rogamos, ó Deus, que Tu nos abençoes com a fidelidade, com graça, com a Tua misericórdia, com o discernir e a sabedoria do Espírito Santo do Senhor, para explicarmos e também para ouvirmos e aplicarmos a Tua palavra em nossa vida. Tem misericórdia de nós, sê conosco neste momento precioso do culto. No nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, então a carta de Tiago tem como tema geral, os irmãos bem se lembram, corrigir a incoerência do cristão. Se diz cristão, mas não age de acordo com o que se diz ser. É uma igreja, mas nem parece igreja. Então, precisamos corrigir algumas coisas, é o que Tiago está se propondo. Precisamos corrigir esta incoerência, que sejamos coerentes com aquilo que dizemos ser. Se somos crentes, precisamos andar como crentes. E qual é a incoerência que este trecho que lemos hoje quer corrigir? Continua sendo a respeito do caso de amor, que foi falado na última pregação, na última mensagem. O caso de amor da igreja com o mundo. Caso de amor no sentido bem pejorativo. É um caso no sentido de que ela pertence ao seu esposo, ao seu noivo. E está tendo um caso extraconjugal. É bonito isso? Então há de se corrigir. Todos nós poderíamos dizer, não, mas eu não. Mas a palavra de Deus está sendo colocada para que nós analisemos. E se nos encaixamos, se nos enquadramos, se ao olhar para o raio-x, a esse espelho que nos é proposto, devemos sim reconhecer o erro e afastar-se dele. Corrigir o passo, como dizíamos há pouco, de uma marcha. A noiva que deveria estar se ataviando para o noivo, hoje nós vamos ver o que Tiago está considerando. Está considerando que alguns pelo menos desta igreja, desta noiva, já cederam aos encantos do amante. Precisa então lutar com todas as forças para combater esta atração maldita. A sedução do mundo é como este amante que está flertando com a igreja e a igreja dando mole para ele. Não é esse o linguajar que a gente usa num relacionamento? O flertante atraindo, seduzindo. E aí, aquele que é flertado ou aquela que é flertada está dando mole.
está cedendo, está concedendo coisas, está se deixando levar, mas é preciso lutar contra isto para se esquivar dos braços deste amante maldito, o mundo. Aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Esse é o alerta que Tiago faz aqui. Precisamos então ser diligentes e encerrar o assunto. Amar somente ao Senhor nosso Deus. Portanto, este é o tema da mensagem nessa noite. Uma guerra contra o mundanismo. Uma guerra, um esforço, uma diligência, uma luta ferrenha. Depois de falar como provocamos o ciúme, o zelo de Deus, quando estamos dando mole, flertando com o mundo, Tiago agora considera que alguns já estão enredados, de caso consumado, né? Uma coisa é pecar no pensamento, é pecar ao ceder, um olhar, o flerte. Outra coisa é caso consumado. Outra coisa é o pecado consumado de fato. Então ele considera que alguns estejam já nesse estágio e que ele passa a exortar que abandonem este amor infiel, inaceitável, que é uma ofensa contra o Senhor Deus. Que se trave, portanto, uma guerra, uma batalha diligente para vencer a tentação e nos tornarmos amantes do mundo. Então, isso é o que chamamos de mundanismo. Quando você olha para a igreja, ela está mais parecida com o mundo do que ela é influenciadora do mundo para deixar o mundo mais parecido com a igreja. Às vezes inverte. A igreja fica parecendo o mundo. Nas suas vestimentas. Mas às vezes a vestimenta está tudo bem, está tudo lindo. As suas atitudes, a sua maneira de ser, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. É porque está mundanizada, cedeu e ficou parecida com ele. E assim está de caso consumado do seu namorico. Isto é o que chamamos então mundanismo, e a palavra de Deus nos apresenta 2 combates principais para vencermos esta guerra que milita contra a noiva do Cordeiro. Muito bem, qual é o primeiro combate que Tiago fala? Quando olha para a igreja e observa-se maledicência entre os irmãos. Este é o primeiro combate a ser vencido. A maledicência é coisa de quem está de caso sério, consumado com o mundo. Isso é mundanismo puro. Precisa ser combatido urgentemente. Irmãos, exorta Tiago, faz o vocativo. Irmãos, vírgula. Irmãos, preste atenção. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Que é isso? É bem assim que ele está falando, é num tom de chamar a atenção. Isso é coisa do mundo. Isso faz parte dos versículos primeiro, lá do versículo 1, que ele começa dizendo assim: de onde procede a guerra, as contendas, o matar, o invejar, destruir, o desqualificar o irmão, o desdenhar do outro, o humilhar o outro, o cancelamento. Essa é uma linguagem para os internautas, o cancelamento, né? A evidência é que já estão dominados pelo mundanismo e precisam entrar em conserto, corrigir. Entregues aos braços do mundo, já se faz seu amante. Enquanto deveríamos fazer guerra contra o mundo e contra a sedução do mundo, fazemos guerra contra os irmãos, destruindo o caráter, muitas vezes, julgando, fazendo guerra. Muitas vezes labutamos em falar mal. É o nosso trabalho, a nossa labuta, a nossa luta. Falar mal uns dos outros. Mas diz assim a parte B do versículo 11: aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga
a lei. Então, o que está dizendo? O que está ensinando aqui a palavra de Deus? Quem é você para falar mal ou julgar a lei? Veja aí a parte C do versículo. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei. Então a palavra está dizendo o seguinte: nós devemos observar e cumprir e andar segundo os mandamentos que são santos, porque o Senhor nos chamou para ser santos, e amar o nosso próximo e amar a Deus. Se nós deixamos de lado essas coisas para julgar, nós não somos então observadores da lei, sim juízes. E aí, como que fazendo uma rápida correção, né? Ele coloca dizendo assim: alguém aqui está pensando que é o juiz? Está agindo como tal? Como legislador e juiz? Agindo, julgando e condenando ao seu próximo, ao seu irmão? Alguém pensa que é o juiz? Lhes direi, pois, quem é o juiz? Versículo 12. Um só é legislador, que fez a lei, e juiz, que julga. Quem é esse um? É aquele que pode salvar ou fazer perecer. Somente ele. Quem é que tem poder para isto? A gente fica aqui lembrando, né? Nos faz lembrar quando, lá no Apocalipse, João, chorando, pergunta: quem é digno de abrir o livro? Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode ser o grande juiz? Quem é que pode abrir o livro da vida? E ele chorou porque não achou ninguém. Quem poderá? E o anjo o consola dizendo assim: não chore, João, não chore. O cordeiro que venceu foi achado digno de abrir o livro. Ele é o grande juiz de toda a terra. Ele é o Senhor dos senhores. O Senhor Jesus, Deus o constituiu reto juiz sobre tudo e sobre todos, e vai julgar a terra. Tu, porém, continua Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, tu, porém, quem és para julgar o teu próximo? Juiz aqui não é, porque o juiz só tem um. Então, quem é você? É uma pausa. A pausa é tão importante. É o tempo que o pregador deixa para você refletir. Quem nós pensamos que somos para julgar e condenar os outros? Eu só sei que nada sou. Eu só sei que nada sou. Sou ninguém. Isso não exclui aquilo que é instruído e orientado pelo apóstolo Paulo, para que a igreja ande em santidade. Deve ser observado pecados que estão escandalizando. A igreja não é porta larga para fazer de tudo. Por vezes é necessário que haja correção, que haja disciplina. E fomos levantados como liderança para, sim, Paulo chega a dizer o seguinte: vocês foram levantados para julgar o mundo, para julgar os anjos. Não é contradizente, porque é uma busca da santificação, da correção, de acerto do passo. Mas não nos compete julgar e condenar ninguém. Pregamos o arrependimento, pregamos o amor de Deus, o amor de Jesus, uma volta ao caminho santo, a correção. Não nos torna, não nos faz melhor do que ninguém.
Não temos esse direito, é o que está nos ensinando aqui a palavra de Deus. Julgar aos irmãos é típico de quem está nos braços do mundo. Falar mal dos irmãos nos torna juízes deles e é totalmente mundano. É uma identificação de quem já se entregou ao amante, àquele que quer dominar nossa mente e destruir a igreja, a noiva de Cristo, maculá-la, deixá-la manchada. Não faleis mal uns dos outros. É o primeiro combate a ser vencido. É uma ordem específica, clara. É um exercício que devemos buscar, inculcar, guerrear contra Satanás, guerrear contra o mundo, guerrear contra a nossa mente, silenciá-la. Bonito Salmo 103, que exorta a si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vem Tiago agora e fala assim: bendiga ao seu irmão e não maldiga. Se necessário for, nós devemos dizer também a nós mesmos: ô, minha alma, ô, Alberto, fale bem, não fale mal. Não é? Semelhante ao que o mesmo Tiago já escreveu no começo: da mesma fonte não pode jorrar águas doces e amargas da mesma fonte. Ou bem é doce ou bem amargo, ou bem está com Deus ou bem está com o mundo. Não podemos estar com Deus e nos enamorar do mundo agindo como eles. Precisamos corrigir esta falta, se porventura estivermos nos identificando com ela. Faça aí um exame de consciência para saber aonde estamos errando. Afaste-se deste pensamento mundano. Não ceda. Lute contra ele, a bem da igreja, a bem da noiva do Cordeiro. O segundo combate que ele propõe é um combate contra você mesmo, um combate contra nós mesmos. Atendei agora. Quem? Vós que dizeis. Quem é este? Alguém arrogante, alguém que se acha, alguém que diz: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. A quem Tiago está falando agora? Que categoria de pessoa é essa? Onde se identifica? É como se ele dissesse: eu me dirijo agora a você, prepotente, a você, arrogante, a você que se esqueceu quem está no comando de todas as coisas, quem tem o universo em suas mãos. Você está se esquecendo que há um Deus todo-poderoso, sobre tudo, sobre todos, que governa todos os atos da história. Sexta-feira nós propusemos uma reunião do conselho e viemos. Mas por força maior, não foi possível acontecer. Não está em nossas mãos. Não é assim? Houve coisas que impediram que a reunião acontecesse. Às vezes a gente programa uma coisa, aí as circunstâncias nos obrigam, nos levam a fazer outras. Você rapidamente conclui e fala assim: gente, eu não mando mais na minha vida, eu não mando mais na minha agenda. Não é assim? É assim que tem sido. Porque existe um Deus que não é pego de surpresa. Nós é que somos pegos de surpresa. O problema é que nós nos colocamos com arrogância, achamos que somos senhores do tempo, senhores da nossa vida, senhores daquilo que fazemos, e queremos agir ignorando que há um Deus soberano sobre tudo isso. Me dirijo agora a você, que se esqueceu de quem está no comando.
Me dirijo a você que deu ouvidos aos coaches, são aqueles incentivadores, como é que chama que você falou agora? Dos youtubers, influencers em inglês, influenciadores, que tentam fazer a cabeça das pessoas com certos direcionamentos, instigam-nos contra a soberania de Deus. Deu ouvido a eles, fazendo declarações positivistas. Eu vou ficar rico. Eu vou correr atrás, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou ficar rico. O pensamento positivista, ele não está errado em si mesmo. Ser positivo não é um mal. O problema é quando não consideramos Deus em nossos caminhos. É da vontade de Deus? Está de acordo com a soberania, com a palavra, com as diretrizes de Deus? O que Tiago está dizendo é que nós não enxergamos nenhum palmo na frente do nariz. Pensamos que temos uma visão ampla, fazemos projetos às vezes para a igreja, para a nossa casa, para a nossa vida, ignorando qual é a vontade de Deus. Atendemos às demandas do nosso coração, entregamos as nossas vidas ao mundo. O problema é quando estamos nos braços do mundo, por aquilo que nós desejamos, o mundo ofertando, nos entregamos a ele, nos desviando da verdade, da palavra, do caminho santo, da vontade do Senhor nosso Deus. Versículo 14, Tiago diz assim, uma bela advertência: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a tua vida? É como uma neblina frágil, que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é a tua vida? Você não sabe nada. Por que ser tão arrogante? É isso que ele está nos ensinando. Não sabe nem se estarás vivo. Isso nos lembra a parábola que o Senhor Jesus contou a respeito do rico, presunçoso, insensato, que armazenou em silos uma grande quantidade de alimento, de riquezas, e disse à sua alma mundana: tens tudo à tua disposição para sempre, regala-te, bebe, come à vontade. A resposta de Jesus para ele é: tolo, você não sabe nem quanto tempo você tem de vida. Amanhã te pedirão a tua alma. E o que tens? Trabalhou tanto para o mundo, correu tanto atrás do rabo, desprezou tanto as coisas de Deus, suas diretrizes, sua palavra, seu trabalho, a sua obra, suas advertências. E agora você tem que ir prestar contas a Deus. E o que você construiu? De que serviu? Você não vai levar nada. É uma exortação tremenda. Em vez disso, versículo 15, em vez disso, ao invés de ser arrogante, presunçoso, devias dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se for da vontade de Deus. A gente falava há pouco das doutrinas neopentecostais que vão ensinando as pessoas a fazer declarações positivistas, tais quais os coaches, influencers, né? Que ensina que as pessoas devem exigir de Deus, fazer declarações. Se alguém disser,
Se for da vontade de Deus, essa pessoa está declarando que não tem fé. Ela tem que declarar positivamente: eu creio que assim será. Aí, se não for da vontade de Deus, não vai levar em conta? O que Tiago está dizendo é que isto deve ser posto em conta, sim, se o Senhor quiser, se permitir. Jesus nos ensina a orar, dizendo: se for da tua vontade. Se essa for a tua vontade. Não só viveremos, isto é, se for da tua vontade, se estivermos vivos, se o Senhor permitir, então faremos também isto e aquilo ou aquilo. Se estivermos de braços dados com o mundo, os planos que fazemos para a igreja, ou os planos que fazemos para a nossa vida, será certamente planos sem consultar a Deus, sem levar em conta qual é a sua vontade, sem levar em conta quais são as suas diretrizes, sem levar em conta onde Ele quer que eu esteja, ou o que Ele quer que eu faça. Estar de braços dados com o mundo, fala mais alto os desejos do próprio coração a despeito da vontade de Deus. Se estivermos de braços dados com o mundo, atendemos mais à vontade do mundo e não a de Deus. Versículo 16: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, isto é, você está achando que é bom, você está achando que é importante, você está se achando muito sábio, muito poderoso. Isso não passa de arrogância e pretensiosidade. Toda jactância é a pessoa que se gaba, está se jactando, está se achando. Toda jactância semelhante a essa é maligna, nada tem a ver com Deus, com o Espírito de Deus. É uma igreja, ou é um povo, ou é uma pessoa que está de mão dada com o inimigo, com o mundo. Se faz inimigo de Deus. Inimigos de Deus, amigos do mundo. É a você que me dirijo, está dizendo Tiago, a você que é arrogante, presunçoso. Não leva a vontade de Deus em conta. É sinal de mundanismo, amante do mundo, porque o mundo jaz no maligno e age de conformidade com a vontade dele e anda de acordo com as concupiscências da sua própria carne. Então, no versículo 17, ele encerra dizendo: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aqui não é simplesmente o fazer o bem, que ele está fazendo aqui, parece que está aberto, mas está atrelado, está no texto que antecede. Fazer o bem aqui em questão é fazer a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus, sabe o que Ele requer de nós, mas não faz nada para que isso aconteça. Está agindo de acordo com o mundo, está cedendo às paixões e às seduções do mundo. Quem sabe que deve obedecer ao Senhor e não obedece, está pecando. É o bem que ele está falando, é o bem de submeter-se à vontade de Deus. É o bem de lutar diligentemente contra a vontade do mundo, sem se entregar, lutar, guerrear, ser diligente, aquele que sabe que deve fazer o bem de não se entregar ao amante, e se entrega
peca contra Deus. Esta é a palavra, não é? Palavra bem posta, dura de Tiago. Este é o combate contra você mesmo, contra a natureza pecaminosa que se sente atraída pelo mundo. Cuidado para não achar-se traindo o noivo, o Cordeiro de Deus. Seja diligente, não é? Como diz o apóstolo Paulo, combata o bom combate. Conclusão, meus irmãos, a conclusão, esta é a guerra a ser vencida contra o mundanismo. Resistir ao diabo, que é o líder, o mentor intelectual do mundo, e resistir à sua natureza pecaminosa. Não se entregue ao mundo e às suas vontades. Certamente Deus não se agrada disso. Tem tido ciúme e zelo da sua noiva. Combata o bom combate e lute. Se esforce por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim que devemos fazer neste combate contra o mundo. É um combate contra nós mesmos, um combate contra os desejos, contra a prepotência, contra a nossa pretensão de nos considerarmos melhores uns que os outros e até superiores a Deus, achando que podemos decidir sem consultá-lo, sem ouvir a sua direção. Vamos então parar de julgar nossos irmãos, vamos nos corrigir a nós mesmos, verificar onde estamos errando. Será que eu me enquadrei neste triste quadro de uma noiva que está atraindo o seu amado, de uma esposa que está tendo um caso extraconjugal? Será que eu me enquadro com isto? Sigamos, amados irmãos, as diretrizes da palavra de Deus. Que grande exortação, que grande alerta, que grito de atenção para conosco, diz a palavra de Deus nessa noite. Consagre a sua vida ao Senhor, curva a sua cabeça, entre em oração, buscando com sinceridade a presença do Senhor. Busque com diligência, em estado de guerra permanente contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa natureza. Afaste-se das coisas do mundo, não ceda. Consagre sua vida ao Senhor. Alguns instantes aí de oração silenciosa.